apesar de me estarem a ver conduzir um comboio, não quer dizer com isto que atualmente eu seja um maquinista, pois desempenho as funções de técnico de tração depois de percorrer toda a escala da hierarquia de tração dos caminhos de ferro. E para que possa conversar um pouco mais à vontade, eu vou entregar os comandos do comboio a um maquinista, o Sr. Batista, faz favor. Poderá interessar saber como, na realidade, alcancei a posição que hoje ocupo dentro dos caminhos de ferro. Eu entrei para os caminhos de ferro como aprendiz de serralheiro. Depois de ter concluído um curso industrial na Escola Industrial Machado de Castro. Tinha, portanto, nessa altura, 18 anos de idade. Mas, quando iniciei essa carreira como serralheiro mecânico, já pensava no futuro vir a ser um maquinista dos caminhos de ferro. Isto porque eu descendo de uma família de ferroviários, em que o meu pai foi maquinista e depois também chefe de maquinistas. Eu não segui diretamente a carreira de maquinista de máquinas a vapor, porque quando concorri a categoria de maquinista já existiam, estava-se no início da dieselização dos caminhos de ferro. Como tal, eu concorri às automotoras. Eu não cheguei a ser maquinista de máquinas a vapor, porque na altura em que foi possível eu concorrer, depois de ter cumprido o serviço militar e regressado novamente ao serviço da empresa, abriu-se uma oportunidade de concorrer a maquinista de automotoras. E essa foi a razão porque não cheguei a ser maquinista de máquinas a vapor.
Entretanto, a evolução dos caminhos de ferro surgiu e, em seguida, as automotoras vieram as máquinas diesel, ou seja, as primeiras máquinas diesel de que a CP dispôs para o reboque dos seus comboios. Eu, nessa altura, me encontrava no serviço entre Beja e Moura, com automotoras de tipo NOAB. Fui chamado para frequentar um curso para conduzir as máquinas diesel. E então foi talvez que iniciei o meu período, talvez o período áureo da minha carreira profissional como maquinista, pois que fui dos primeiros maquinistas a conduzir essas máquinas na grande linha entre Lisboa e o Porto. E assim continuei conduzindo comboios em toda a linha. Posso considerar-me nesta altura ainda como um dos maquinistas que mais comboios conduziu em toda a linha, porque tanto na via larga como na via estreita tenho feito conduções de comboios. Umas vezes comboios propriamente ditos, rebocados por locomotivas, outras vezes comboios efetuados por automotoras. Entretanto, a CP foi adquirindo novos tipos de material diesel e diesel elétrico, em que me fui especializando, ao mesmo tempo que a minha carreira profissional ia evoluindo, dado que iniciei a carreira de maquinista como maquinista de terceira e depois fui ascendendo às categorias de maquinista de segunda, maquinista de primeira e de maquinista de primeira para chefe de maquinistas, ou seja, uma mudança de funções, porque até ao final da carreira de maquinista de primeira, a parte competia conduzir comboios. A partir do momento em que fui promovido a chefe de maquinistas, passo a ter a função de ensinar os maquinistas, de os instruir na condução de comboios, de os fiscalizar, dado que a função de maquinista é uma função que praticamente assume a responsabilidade por si só. É um agente dentro da empresa que trabalha só e todas as resoluções tem que tomar livremente e com a devida atenção, porque um erro da sua parte pode originar um grave acidente. Portanto, ainda quanto a mim, a função de chefe de maquinistas é uma das funções que maiores responsabilidades tem na empresa no que diz respeito à parte de máquinas, porque a ele lhe cabe a missão de formar, aperfeiçoar, mentalizar os maquinistas de forma a que o seu trabalho seja o mais perfeito possível. Esta minha função de chefe de maquinistas durou durante alguns anos e na qual tive missões bastante importantes, entre as quais posso indicar as seguintes: a
acompanhei e instruí e acompanhei os maquinistas no lançamento da eletrificação da linha de Sintra, quando se passou de um dia para o outro de tração a vapor para tração elétrica. Um trabalho bastante complicado, mas que, ao fim e ao cabo, saiu bem. Depois, durante ainda essa minha missão de chefe de maquinistas, conduzi e acompanhei vários comboios presidenciais, entre eles aquele que o Sr. Presidente da República, o Sr. Almirante Américo Tomás, foi a Espanha em visita oficial. Fui eu que conduzi o comboio até à fronteira de Valência e no regresso de Valência a Lisboa. A modernização dos caminhos de ferro tem-se vindo a fazer desde há muitos anos, ou seja, desde que se pensou eliminar a tração a vapor. Começou-se por locomotivas diesel-elétricas, automotoras diesel-elétricas, tratores diesel-elétricos e diesel, até que depois surgiu a eletrificação da linha do Norte e a linha de Lisboa a Sintra, onde se começaram a utilizar os tipos de máquinas como esta em que lhes estou falando e unidades triplas elétricas que fazem normalmente o serviço entre Lisboa e Sintra. Para acompanhar a evolução relativamente ao material, havia a necessidade de aperfeiçoar o pessoal de condução e, portanto, a companhia teve que iniciar uma formação capaz dos seus maquinistas e assim aconteceu. Começou por se organizar cursos de formação, de que eu fiz parte como monitor durante alguns anos e onde iam recebendo formação adequada. A CP fez-se desde sempre o recrutamento dos seus maquinistas através dos fogueiros que faziam os seus estágios, a sua preparação para poderem concorrer a maquinistas. Mas nos últimos tempos, com o aumento do material diesel elétrico e elétrico, que dispõe de um dispositivo chamado dispositivo de homem morto, esse dispositivo tem o fim de atuar quando o maquinista se impossibilite de poder fazer parar um comboio. Esse dispositivo atua se por qualquer motivo o maquinista ficar impossibilitado de fazer parar o comboio. Esse dispositivo atua de forma tal que o comboio parará sem qualquer inconveniente para os passageiros. E então, com a aplicação desse dispositivo nas máquinas, há a possibilidade de eliminar os fogueiros, o que se está processando. Essa vantagem para as economias da empresa tem dificultado o recrutamento para os quadros de maquinistas, porque quanto menos forem os fogueiros, menos possibilidades há em recrutar maquinistas. Então a empresa resolveu, nos últimos tempos, começar por recrutar maquinistas do exterior, permitindo assim a pessoas que não são funcionários da empresa candidatarem-se a maquinistas diretamente.
é claro, impõe para isso umas certas condições e condições que não julgo serem difíceis para um certo número de pessoas. Por exemplo, os maquinistas, os candidatos têm que estar livres do serviço militar, terem menos de 30 anos, e quanto a habilitações literárias, exige-lhe que tenham o curso industrial ou a equivalência, ou até a simples fluência do 5º ano das escolas industriais, que na admissão serão submetidos a um exame médico e a um exame psicotécnico, para depois frequentarem um curso de formação que vai desde a instrução que diz respeito à técnica de funcionamento das máquinas com que vão trabalhar, do regulamento da circulação de comboios e sinalização, que é indispensável, e esse talvez seja o ponto em que nós temos que atuar com mais eficiência, dado que um maquinista que não tenha a noção exata da maneira como nas condições em que os comboios têm que circular com máxima segurança, não era possível um trabalho capaz, não é? Essa formação começa por uma parte teórica e depois termina por um longo estágio na condução dos comboios, até que depois, sujeitos a um exame final e que se reconheça realmente que estão absolutamente capazes de conduzir um comboio com a máxima segurança, vamos lá, como se costuma dizer na aviação, dá-se-lhe o brevet e então começam a desempenhar essa função. Haverá pessoas, não é, que, é claro, que não conhecem bem a função e poderão julgar que será muito difícil ser-se maquinista. É um tanto ou quanto difícil, não é pelo aquilo que se tem que saber, mas sim pela noção da responsabilidade de que a pessoa se tem de mentalizar. Por vezes há pessoas que não gostam da sua profissão, não é bem gostarem, aborrecem-se com a profissão e depois desempenham por vezes com certas contrariedades. Pois eu sou talvez daquelas que não penso assim, nem me sinto assim. Sinto-me satisfeito porque desde o meu princípio, desde que comecei a trabalhar, senti-me sempre satisfeito com a profissão que escolhi. Isto não só desde que comecei como maquinista, ou vamos recuando mais, comecei como aprendiz nas oficinas, ingressei no quadro de maquinistas e tenho seguido tenho passado por todas as categorias da hierarquia do pessoal de máquinas, isto é, desde maquinista de terceira, maquinista de segunda, maquinista de primeira, chefe de maquinistas, subchefe de depósito, chefe de depósito, inspetor de tração e inspetor regional de tração, e hoje sou técnico de tração. Como vê, dentro da classe de pessoal de máquinas há uma série de ocupações que, quanto a mim, é o incentivo que agrada a qualquer pessoa que gosta do progresso, que gosta de ser mais alguma coisa. Eu julgo-me ser uma dessas pessoas e por a razão que continuo a ser uma pessoa satisfeita no trabalho que desempenho. Talvez eu seja, talvez não digo bem, sou mesmo um ferroviário 100%, isto não só, como lhes disse ao princípio, que era filho de um ferroviário que foi maquinista, tenho muita família, tios que foram maquinistas, tenho os 2 irmãos que são ferroviários e até já a minha filha também já é ferroviária.
portanto, é uma família, para finalizar, constitui em mim uma família de ferroviários.